Eu quero chamar a tua atenção nessa manhã para esse convite. Convite para que você seja um bom amigo de Jesus. No verso 15 de João capítulo 15, ele mesmo disse aos seus discípulos: eu não os chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigo. Interessante que o verbo aqui, ele está no presente. Há dois verbos aqui, um no presente e um no passado. Eu não tenho mais chamado vocês de servo, mas eu quero chamar vocês a partir de hoje de amigos. E eu fico imaginando, gente, por que esse versículo está na Bíblia? Porque se há alguém que eu posso contar com a amizade dele, é Jesus. É um amigo para qualquer tempo, qualquer hora e qualquer motivação. Eu posso cometer o pior de todos os delitos dessa terra, que a amizade dele me é garantida. O perdão dele vai chegar à minha vida de forma muito suave, mesmo entendendo eu que o perdão chegará, mas que a justiça dele também vai chegar. A amizade dele é tão profunda que ele não abre mão da justiça, porque é a justiça que corrige. E ele me ama com uma amizade tão grande que ele me quer pleno, total, na presença dele. Por isso ele me corrige e ele mesmo sintetica isso, dizendo que o pai corrige o filho que ama. Eu quero ler esse texto. Está na tela João 15:15, mas eu quero ler de 1 a 8. O 15 eu já li. Que diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Mas sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão seus discípulos. O meu Pai é, afirmação, glorificado, quando vocês dão muitos frutos. E somente assim, desse jeito, não há outra forma, vocês serão meus discípulos. E eu não inventei nada, eu acabei de ler na Bíblia.
última semana o Brasil foi surpreendido por uma decisão, não sei se é acertada ou se é errada. Isso não cabe a mim decidir. Vivemos um momento diferente no estado do Rio de Janeiro. E nesse momento diferente vivido por esse estado, 119 jovens, entre eles 2 ou 3 adolescentes, foram assassinados. Perderam as suas vidas. E perderam mesmo. Aquilo ali não foi só morte física, foi a pior de todas as mortes. A morte eterna, essa é a pior de todas. Essa não tem mais volta. Morrer sem Jesus é morrer eternamente. 4 policiais se foram também no ato da obediência pelo seu serviço, ou pelos serviços prestados. Eu não tenho dúvida nenhuma do que vou falar agora. E falo isso para basilar a palavra que tenho nessa manhã. Esses 119 jovens e adolescentes que tiveram morte eterna na última quarta-feira, entraram no tráfico de drogas através de um amigo, ou de um muito amigo. Tamanha força que tem uma amizade, tamanho poder que tem uma amizade. Eu costumo dizer nas aulas da escola de líderes e no Lidere 3 do CCM, eu costumo dizer aos alunos que se você ganhar o respeito, o carinho e a amizade de uma pessoa, se você convidar ele para ir com você 3 horas da manhã, chovendo, retirar um fio desencapado de 440 volts num poste de 8 metros de altura, ele vai por causa da sua amizade. Amizade é algo muito forte. Amizade é algo muito forte. Quando nós falamos que nós não conseguimos evangelizar ninguém, é porque nós também não temos nenhum amigo que confia na gente. Porque quando nós temos um amigo que confia na gente, o que nós falamos para eles é pelo menos, no mínimo, motivo de pensar naquilo que o amigo falou. Só quem tem amigo consegue dar muitos frutos. Dar fruto, qualquer um consegue. Mas dar muitos frutos, só quem tem amigos. Porque quando o texto diz sobre essa multidão de frutos, o texto não está falando só de ganhar almas para Jesus. O texto está falando de vida com Cristo. Porque quando eu vivo com Cristo, quando Ele é meu amigo, aliás, quando eu sou amigo dEle, Ele sempre será meu amigo. Quando o meu coração está inclinado a ser amigo dEle, querê-lo como meu amigo, certamente eu darei frutos. Eu dou frutos quando eu dou testemunhos a respeito daquilo que eu vivo, daquilo que eu sou. Aí eu dou frutos. Eu dou frutos quando eu vou ao mercado, eu dou frutos quando eu vou ao médico. Eu dou frutos quando eu vou à escola, eu dou frutos quando eu estou trabalhando.
Eu dou frutos quando eu estou na rua dirigindo. E como é difícil dirigir em Macaé, né? Eu dou frutos quando eu me encontro com um desconhecido, com um amigo antigo, com uma pessoa que me agride, com uma pessoa que aperta a minha mão e me deseja um bom dia. Eu dou frutos sempre. Eu dou fruto quando eu dizimo, eu dou fruto quando eu oferto, eu dou frutos quando eu chego em casa, eu dou frutos quando eu vou à rua. E o texto bíblico vai dizer que a única forma de eu ser discípulo de Jesus é dando muito frutos. Porque se eu der frutos quando entrego dízimos e oferta, mas não der fruto quando estou dirigindo na rua, eu dei frutos, mas eu não dei muito frutos. Se eu der frutos quando eu vou ao mercado, apertar a mão de todo mundo, falar com todo mundo, ser simpático, mas quando eu chego no médico e o médico demora e atrasa, eu me irrito e eu começo a falar mal do sistema, eu dei frutos, mas eu não dei muitos frutos. Dar frutos é fácil. Dar muitos frutos é preciso muita vigilância para isso. Porque quando eu dou muitos frutos, seja no mercado, seja no médico, seja na escola, seja em casa, seja aonde quer que eu esteja, certamente as pessoas que me conhecem vão falar, ali vai um homem ou uma mulher parecidos com Jesus. E o que convence o visual das pessoas, ou no visual das pessoas, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Mas o ser humano é visual, é audiovisual. E no nosso caso, ele é mais visual do que áudio. É o que ele vê que vai dar brecha para o Espírito Santo convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. É o que se vê. Amizade é, na realidade, um ponto sensível na vida da gente, que enraiza no coração do outro uma outra palavra forte chamada confiança. Amizade é esse ponto em que, se marcado na vida do outro, vai gerar um lastro de confiança tão grande, mas tão grande, que ele vai tomar um espaço tão grande, que a minha vida vai ser visitada por essa pessoa sempre que ela precisar de uma palavra, sempre que ela precisar de um carinho. Há um respeito tão grande, há uma confiança tão grande, que ela vai lembrar, eu tenho um amigo. Lá naquela cidade eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga, em quem eu posso confiar. Está enraizado isso. E essa confiança enraizada vai gerar vida na vida da outra pessoa. Vai gerar história positiva na história da outra pessoa. Nosso
mestre, o Senhor Jesus, ele está numa conversa com os discípulos no capítulo 15. E a conversa não é uma parábola, ela não é parabólica, mas a conversa, ela tem um ramo assim de coisas que só Jesus sabia fazer e podia. Obviamente Jesus está falando para agricultores. Ele está falando para homens que conhecem profundamente da agricultura. Mas ele não está falando para os apóstolos, não, ele está falando para os discípulos, para a multidão de discípulos que o seguia. Os mesmos que gritaram, esse é aquele que vem em nome do Senhor, e colocaram tapete vermelho para entrar em Jerusalém. Os mesmos que gritaram, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Os mesmos. Eu fico imaginando como que Jesus é paciente com a gente, né? Porque quando nós pensamos no que eu acabei de dizer, no povo que estendeu o tapete vermelho para Jesus passar sobre o lombo de um jumentinho, de um burro, do jumento. E era o mesmo povo que gritou, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Esses são dois atos distintos que nós vivemos o tempo todo na nossa vida. Há atos que você faz, atitudes que você toma, que estende tapete vermelho para Jesus passar na sua vida. E às vezes no mesmo dia ou na mesma hora, atitudes que você toma que grita, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Esses somos nós. Aqueles que Jesus tem como amigo. Jesus disse que o Pai, Ele é a videira. E o Pai é o grande agricultor. E Ele disse que os discípulos são os ramos. Ele está falando de uma planta que gera uva. Está falando de videiras. E é da uva que se faz o vinho. E o vinho é o símbolo do Espírito Santo no Novo Testamento. O que Jesus está falando é que o Pai passa por Ele. Ele passa por nós. E nós somos a catedral, nós somos a moradia, nós somos o lugar, nós somos o fruto do Espírito Santo. É disso que Jesus está falando. Ele diz que nós não somos qualquer tipo de ramos. Nós somos um ramos limpo pela palavra, pronto para a estadia do Espírito Santo, prontos para a moradia do Espírito. E nós somos tão difíceis, tão difíceis, tão difíceis. O ser humano é assim, que nem com o Espírito Santo habitando dentro da gente, a gente só acerta. Aliás, nós erramos mais do que acertamos. Ele diz que nós estamos limpos pela palavra. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Eles já são ramos limpos pela palavra. Mas olha o que Jesus diz, que mesmo limpo, precisa permanecer nele. Permanecer nele, gente, é dar frutos o tempo todo. E logo a seguir, olha o que ele diz, que mesmo permanecendo nele,
O Pai limpa. O Pai limpa. Para que dê mais fruto. Parece que o desejo do Pai é que nós frutifiquemos. Porque Ele vai limpando. Aquele que tinha vício disso, não tem mais, limpa. Aquele que era preguiçoso, não gostava de trabalhar, agora é trabalhador. Aquele que era alcoólatra, agora não bebe mais. Aquele que fumava, agora não fuma mais. Aquele que bebia, não bebe mais. O que matava, não mata mais. O que roubava, não rouba mais. E Ele vai limpando, Ele vai limpando, Ele vai limpando. Só que muitos de nós temos mania de querer trazer de volta. Há muitos de nós continuam matando no coração. Há muitos da gente que continua preguiçoso na vida, perde a visão. E preguiça aqui, gente, não é preguiça de trabalhar de segunda a sexta, não. Essa nenhuma de nós tem, porque no final do mês tem salário. É preguiça de trabalhar na obra do Senhor. Tudo é motivo para nos parar. Tudo é motivo para nos paralisar. Me lembro de uma vez, um irmão ficou muito zangado comigo. Muito zangado mesmo. Por causa de um sermão que eu preguei, que deu no fígado dele. Ele achou que eu estava pregando porque eu conhecia as coisas ruins da vida dele. Mas na realidade eu conhecia pouca coisa ruim da vida dele. Depois eu descobri que tinha muita coisa pior. E ele entrou no meu gabinete e falou: pastor, a partir de hoje eu não quero mais fazer isso, não quero mais fazer aquilo. Quando o crente começa a falar que não quer mais isso, não quer mais aquilo, pode preparar que tem pecado incubado. Tem pecado incubado. Porque quem tem Jesus como amigo, irmãos, não abre mão da obra dele por nada. Por nada. Nada é suficiente para tirar a gente da obra dele. E aí, tá bom, meu irmão. Eu sempre fui aquele pastor que não fico lambendo ninguém, né? Não fico implorando ninguém para fazer a obra de Deus. A obra não é minha. A obra é de Deus. Não é contra mim que a pessoa está lutando, não é isso? E aí, tá bom. É jóia. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Pode fazer, pastor. Lá no seu serviço é tudo certinho, ninguém te aborrece? Aborrece, pastor. O encarregado lá é seu amigo? Não, vive pegando meu pé. E por que você não sai do seu serviço? Você não larga? Pede conta. Não, pastor, e quem vai alimentar minha família? Eu falei para ele: e quem que você acha que sustenta a sua família? Quem é que você acha? Às vezes nós perdemos a visão de que é Deus que cuida da gente. De que tudo que nós temos e tudo que nós somos vem dele. Não há nada que nós temos ou que nós somos que vai ser conquistada por causa da gente. Tem nada que eu ganhei nessa vida que eu ganhei porque eu sou bom. Que eu ganhei porque eu sou um gestor maravilhoso. Porque eu sou um profissional de primeira linha. Tem nada disso. Tudo que eu ganhei para viver nessa vida foi dada por Ele. Amém, gente? Foi Ele que me deu. Mesmo eu não merecendo nada, mesmo assim Ele me deu. Mesmo eu não cumprindo Mateus 6,33, mesmo assim Ele me deu.
mesmo eu não buscando o reino dele e a justiça, mesmo assim ele acrescentou na minha vida coisas que eu não merecia. Jesus disse que os que permanecem em mim, o Pai limpa para que dê mais frutos. Jesus dá uma ordem aos discípulos: permaneçam em mim. E aqui ele traz uma condicional: se vocês não permanecerem em mim, não podem ser meus discípulos, não podem dar frutos. O que é permanecer em Jesus? É ser amigo de Jesus. E o que é ser amigo de Jesus? É ter Jesus no coração e fazer tudo aquilo que ele manda, que ele ordena. Se não for assim, gente, não tem como ser amigo dele. O que Jesus está dizendo hoje, nessa manhã, para mim e para você, é que só consegue permanecer nele aqueles que chegam à compreensão de que ele é Deus, mas que ele mesmo disse que não nos queria mais como servos, mas sim como amigos. João capítulo 15, verso 15. Jesus nos quer como amigos. Mas a amizade de Jesus, ela precisa ser respondida por nós. Você quer ser amigo de Jesus? Ele é o amigo que, ao ouvir do Pai, só existe uma chance de salvá-los. Qual, Pai? Você descer, se humanizar, ser perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, pelos essênios, pelos escribas. Você precisa ser perseguido por essa multidão de pessoas. Você precisa ser venerado por alguns. E esses alguns vão te venerar interessados no que você pode dar para eles. Você será amado por um grupo muito pequeno. Muito pequeno. Dentro desse grupo muito pequeno, você ainda vai ter um que vai te negar, um que não vai crer em você e o outro que vai te trair. Está dentro ou está fora? Estou dentro, Pai. Eu vou ser amigo deles. Eu vou morrer no lugar deles. Eu estou dentro. E como que eu posso ser amigo de Jesus? Olhando para esse muito pouco, que não traiu, que não negou e que não acreditou nele. Sem olhar para o ato de Pedro, sem olhar para o ato de Judas e sem olhar para o ato de Tomé. Olhando para os discípulos que viveram intensamente Jesus. Eu estava fazendo as contas essa semana. João e Tiago eram filhos de Zebedeu. Se João tinha entre 19 e 20 anos, 18 e 19 anos, aliás, quando Jesus inicia o ministério dele aos 30, Tiago era mais novo que João. Quantos anos tinha Tiago? Vamos supor que Tiago tivesse 17 anos. 17 e 3, 20. 20, com mais 8 meses, depois que Jesus foi para o Pai, foi quanto tempo que Tiago levou para morrer ao fio da espada? Com menos de 21 anos de vida, se entregou pelo amigo. Você está disposto a ser amigo de Jesus? Ele é seu amigo.
Ele te convida nessa manhã. Ele quer a sua amizade. Eu fiz as contas de todos os apóstolos, inclusive de Paulo, de João. O apóstolo Paulo morre no ano 68. Quando ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele já era líder dos fariseus. Ninguém podia ser líder dos fariseus com menos de 24 anos, que era a idade que a pessoa já tinha passado aos 16 pelo terceiro teste, e agora ele sobe um degrau, e aos 24 anos ele pode ser mestre. E Paulo já era mestre dos fariseus. Tanto é que ele consente na morte de Estevão. Só um mestre podia consentir na morte de alguém, podia assinar a morte de alguém. Paulo assina a morte de Estevão. 24. Vamos botar 24. Jesus ressuscitou e logo encontrou com ele. Vamos botar 25. 25 do ano 68, que é o ano 1 que Jesus nasceu. Então Paulo tem 25 com mais Paulo morre em torno aí, né? Jesus 33, Paulo 24, 33 menos 24 dá 9, 9 com mais 68 menos 33, 68 menos 33, 35 com 9, Paulo morre com 44 anos. Entre 44 e 45 anos. Você quer ser amigo de Jesus? Para ser amigo de Jesus tem que entregar o máximo que se tem. E se possível for, e se preciso for, tem que morrer por ele. Você está pronto para isso? Você está pronto para morrer por Jesus? Essa é a pergunta que eu quero deixar como um sino que tine na sua mente nessa manhã. Você está pronto para entregar sua vida por Jesus? O que é que você tem entregue por Ele? Eu caminho Quais são os princípios de uma amizade com Jesus? Primeiro princípio: Jesus é um amigo mais do que especial. Sabe por quê? Porque Ele nos faz gerar novos amigos. Ele nos faz gerar novos amigos. Gerar novos amigos é dar frutos. Nele, isso faz toda uma diferença. Porque na facção de Jesus não há morte e tristeza. Na facção do Evangelho só há vida e alegria. Jesus, Ele nos faz gerar novos amigos, novas pessoas parecidas com Ele, porque no grupo dele, no comando dele, não há tristeza, gente. Eu hoje li o jornal Globo todinho pela manhã. Eu faço isso todo dia. Eu leio o jornal todo dia. Estava lá dizendo que uma das mães não teve coragem de reconhecer o corpo do filho. Uma outra esposa ou mulher, ou não sei que estava grávida dessa pessoa que foi assassinada e que também não teve coragem de reconhecer o corpo. Ainda está lá no IML, liberado, mas ainda não teve coragem. Quem está no grupo de Jesus, quem está na facção de Jesus, quem está no comando de Jesus,
não vive isso, não tem como viver uma situação dessa. Ele deu a vida dele por nós. O que é que nós estamos fazendo por ele? Ele é o nosso amigo. Nós precisamos ser amigos dele. Ele não pensou duas vezes antes de descer da sua glória, abrir mão da sua majestade, descer do céu, lugar maravilhoso, onde não tem morte, não tem dor, não tem sofrimento, como diz Apocalipse capítulo 21. Não há nada disso lá, ele largou tudo e veio para cá por amizade a nós. Ele não precisava fazer isso. Ele fez por amizade. Ele fez por amor. O mundo está podre, irmãos. O mundo está deteriorando. O que aconteceu no Rio de Janeiro pode acontecer dentro da nossa casa. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Ninguém está livre de ter um filho, um neto que migre para o mundo do tráfico de drogas e ser assassinado de uma hora para outra. Ninguém está livre disso. Como ninguém está livre de um câncer, como ninguém está livre de qualquer doença. Porque isso é uma doença, gente. Talvez não uma doença na carne, mas é uma doença na alma, chamada pecado. Um dos princípios da amizade por Jesus é porque Ele quer gerar novos amigos em nós. Através da gente, Ele quer gerar outros salvos, e gerando outros salvos, e vai gerando outros salvos, e menos mortos, e menos assassinados, e menos sofrimentos, e menos dor. É isso que Jesus quer gerar em nós. Esse é o princípio da amizade com Ele, gerar vida. Jesus é um amigo, mais do que especial, porque Ele vai gerar em nós, em você, um elo tão precioso que você nunca mais vai parar de gerar elos preciosos pela sua vida. Vai te dar um gosto tão bom na boca, vai te dar um gosto tão bom na vida, quando você ver alguém ser transformado, uma alma nova que nasceu no céu, através das suas mãos, um elo que se junta a você, na fileira dos salvos. Isso vai gerar uma alegria tão grande na sua vida, que você nunca mais vai querer parar de gerar novos elos, e novos elos, e novos elos, porque isso vai gerar vida na sua vida. Isso é princípio de amizade com Jesus. Isso é princípio de amizade com Jesus. Quem aqui tem um irmão, um pai, um filho, um sobrinho, um parente alcoólatra ou dependente químico? Quem aqui tem nessa manhã? Só nós que temos? Pois é, nós precisamos ganhá-los para Jesus, colocá-los como elo entre nós e Deus, e fazer com que essas pessoas experimentem o mesmo sabor que nós estamos experimentando. Pastor, eu quero. Eu sei que você quer. Eu sei que você quer. Mas o que é que você tem feito para isso? Quantas horas da sua vida você tem perdido para estar com essas pessoas? Quantos cafés você tem tomado com eles? Quantas vezes você caminha, você vai pelo caminho com essas pessoas, andando, caminhando 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, como diz o apóstolo Paulo? Quantas vezes você está à mesa com essa pessoa? Quantas vezes você senta à mesa com essa pessoa para conversar sobre tantas coisas? A amizade com Jesus requer tempo. A amizade com Jesus
requer intimidade, requer sabedoria, inteligência, visão. Precisamos de tudo isso. Eu estou evangelizando uma senhora, 73 anos, espírita, carregadíssima. Primeira vez que eu fui à casa dela, ela olhou para mim com um olho tão esquisito que me deu medo. E eu tentando conversar com ela, ela não abriu a boca, não me disse uma palavra. Ela não abriu a boca. Ela só me olhava. Aquele olho amarelo, forte, aquele olhar forte. E eu repreendendo o tempo todo. Fui várias outras vezes, fui conquistando o coração dela, conquistando. Comecei a conversar com ela, ela descobriu que ela conviveu com os meus irmãos lá na infância. Lembrou do meu pai. E consegui ganhar a amizade dela, o respeito, o carinho. A última vez que eu fui na casa dela, ela estava bem. De repente saiu um problema na veia, entupimento de veia, ela fuma muito. O pé dela começou a roxear. O dedão do pé começou a esfolar. Está muito ruinzinho o dedão do pé dela. Ela teve que internar. Ela internou. E ela fugiu do hospital HPM. O marido dela me ligou e pastor, vai lá conversar com ela. Está irredutível, não quer voltar. Ela tem que fazer um cateterismo, um Doppler. E eu falei com ele, eu estou indo lá. Larguei o que eu estava fazendo aqui e fui lá. E cheguei lá, falei com ela, eu posso orar por você? Ela pode. Orei. Quero orar pelo seu pé, para Deus trazer a cura. Orei, conversei com ela, para cá, conversei para lá. E convenci que ela precisava voltar para o hospital para fazer os exames. Ela falou, pastor, hoje eu não vou não, mas o senhor está pedindo, amanhã eu vou. E ela voltou, está internada. Ganhei o respeito, ganhei o carinho, ganhei a amizade dela. Já estava pronto para começar a entrar com estudo bíblico com ela. Pronto, quando acontece tudo isso. Ela internou numa quinta-feira. E eu, muito atarefado, não consegui ir ao hospital. Só consegui ir ao hospital na última quinta-feira. Fiquei uma semana, depois que ela internou pela segunda vez, não consegui ir. Fui na quinta-feira visitá-la. Olha como nós precisamos ser inteligentes, astutos, ligados, prudentes. Cheguei lá, no leito dela, peguei na mão dela, estava dormindo, acordou. Falei, como é que a senhora está? Ela falou, estou bem. Séria, ela sempre me tratava bem. Eu falei, e aí? Está animada para fazer exame? Ela, estou. Falei, precisa fazer o exame para ir embora logo. Ela, tá. Eu falei, o que houve? Está triste? Ela falou, não estou triste não. O senhor esteve aqui domingo. Falei, eu? O senhor esteve aqui. Sua esposa não é uma branquinha? Falei, Tive não. Domingo eu não estive aqui não. À tarde tive não. Teve sim. Eu tive não. Teve. Eu vi o senhor foi naquele leito ali, o senhor orou com ela. Eu conheço a voz do senhor é diferente. O senhor é meio rouco. Falei, não tive, teve.
O senhor está mentindo para mim, o senhor esteve aqui sim e não orou comigo. Falei, meu Deus do céu, e agora? Aí conversei um pouquinho com ela, orei com ela e saí. A irmã Mara estava de plantão no local onde ela está, no local esperando cirurgia. Falei, Mara, dá uma olhadinha aí no livro aí, ou no computador, vê se domingo teve algum pastor aqui e o nome dele. Ela olhou para lá, não, teve nenhum pastor aqui não. Domingo só entrou mulheres aqui com criança aqui, nem homem entrou. Aí eu entendi. Entendi porque a Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjo de luz. Foi isso que ele fez, transfigurou em mim para tirar do coração daquela mulher o desejo de se converter a Jesus. Quando nós começamos a gerar outras vidas, o inferno se levanta, mas isso é bom. Tem crente que tem medo do inferno. A gente não tem medo de um inferno, mas nenhum. Pelo contrário, o inferno que tem que ter medo de mim. É isso que a Bíblia diz, é eles que têm que temer. É o meu pé que vai estar rasgando a porta. É o meu pé que vai estar na porta do inferno, não o pé do diabo que vai estar na minha vida. São os meus pés que vão estar na porta do inferno. É a porta do inferno que não vai prevalecer, é ela que não vai aguentar a pressão de oração, a pressão de jejum, a pressão de poder de Deus sobre eles e sobre a minha vida. É Ele que não vai aguentar. Crente não tem que ter medo de inferno, crente tem que ter visão, crente tem que entender o que está acontecendo para poder guerrear de verdade. Amanhã eu vou voltar lá e vou reconquistar o coração daquela irmã. E vou ganhar aquela alma para Jesus. No nome dele eu vou ganhar aquela alma para Jesus. Nos princípios de uma amizade com Jesus, é que Ele vai gerar em você elos poderosos, para que você gere elos com outras pessoas. Esse elo que Jesus vai unir com você é o elo do amor, é o elo da paixão, é o elo da vontade, da gana de ganhar almas para Ele. O mesmo elo que Ele desceu do céu é o elo que vai estar no seu coração, meu irmão. O desejo no seu coração de ganhar almas para Jesus. E por último princípio, porque Ele não quer o seu serviço. Ele mesmo disse, não quero mais que vocês sejam meus servos, não. Ele sempre vai querer o seu coração. Ele quer a sua amizade. Jesus não quer o seu serviço. O seu serviço serve para Ele? Serve. Mas o seu coração serve mais. Muito mais. Ele mesmo disse que obedecer é muito melhor do que sacrificar. Ele quer seu coração. Ele quer o seu coração. Ele quer seu coração lá no mercado. Ele quer seu coração em casa. Ele quer seu coração na faculdade. Ele quer seu coração aqui na igreja. Ele quer o seu coração por onde você andar, para que você vá e dê muitos frutos. Ele vai te limpar o tempo todo. Ele vai te limpar o tempo todo. Você se sujou, Ele te limpa. Você sujou, Ele limpa, para que você dê muitos frutos. Não é para que você dê fruto. Jesus não quer que você dê fruto. Jesus quer que você dê muitos frutos. É o que Ele espera de você. Da sua amizade. Ele quer a sua amizade.
eu fecho essa palavra te chamando a um pacto com o nosso melhor amigo. Vamos, irmãos, ganhar essa juventude. Vamos ganhar essa geração para que eles sejam amigos de Jesus. Termino com uma história de um jogador de futebol que foi preso na Itália. Cometeu um delito e foi preso na Itália. Seus treinadores, seus amigos jogadores, os clubes pelos quais ele passou, só um dos seus amigos se prontificou a pagar uma multa para que ele respondesse o processo em liberdade. Só o Neymar fez isso. Mas um dia, após a sua condenação pela justiça, um torcedor do Barcelona, que ninguém sabe o nome, está na história do livro que escreveram sobre ele. Um torcedor do Barcelona foi até a delegacia, ao presídio onde ele estava. E lá, ao estar com o dirigente daquele presídio, o diretor, como assim se fala na Itália, fez um pedido inusitado. E o pedido era: eu não posso trocar de lugar com ele? Eu não posso tirar a pena dele e vocês soltarem ele? Ele jogava tão bem. Quando eu vi ele jogar, eu tinha uma alegria tão grande no coração. Não pode prendê-lo. Eu quero trocar de lugar com ele. Que amizade linda de alguém que você nem conhecia. De alguém que te viu, mas você não conhecia. Foi isso que o nosso amigo fez por nós. Lá no Getsemane, quando os soldados romanos chegaram para prendê-lo, eles disseram: nós estamos procurando um tal de Jesus. E começaram a pegar os apóstolos, e Jesus pulou na frente e falou: eu sou Jesus. Aleluias. Deixe-os em paz. Deixe-os em paz. Eu sou Jesus. Eu vou para a cruz, eu vou para a cruz. Deixe os meus amigos em paz. Eu vou para o lugar deles. Isso é um amigo de verdade. Esse é um amigo de verdade. Eu sou Jesus, solte-os. Deixe-os ir. Eu quero orar nessa manhã. Eu quero orar nessa manhã. Porque eu tenho um amigo de verdade. Não sei se eu tenho sido amigo dele, mas eu tenho um amigo de verdade. E esse amigo é Jesus, o meu maior e melhor amigo. Ele te convida nessa manhã para que você seja amigo dele. Você que está conosco através da internet, você que está conosco no online, na conexão, ele quer ser seu amigo. Ele quer ser seu amigo. Jesus, o nosso amigo de verdade. De pé, queridos. De pé.